Salve, gente bacana! Aberto no ar mais um Divulgações com uma canção que traz a memória para muita gente de outrora. Amália Rodrigues, a insigne cantora dos fados portugueses. Essa é uma canção que muita gente confunde acreditando ser o seu título Canção do Mar, que também foi interpretada por uma cantora que foi considerada a sucessora de Amália Rodrigues, Dulce Pontes. Mas vamos verificar que existe aí uma certa diferença de uma música para outra. Vamos verificar que na canção de Dulce Pontes existe uma roupagem mais contemporânea, mais world music. E também temos particularidades árabes na música. Esta é a Canção do Mar, de Dulce Pontes. O que muitos não sabem é que, na verdade, a música original cantada por Amália Rodrigues não chama-se Canção do Mar, e sim Solidão. Dulce Pontes pegou a trilha sonora e os arranjos de Solidão e construiu Canção do Mar. Esta música foi tão importante para a memória de Portugal, para a lembrança de Amália Rodrigues, que tornou-se conhecida mundialmente como a rainha do fado, e que nasceu em 1920, sendo sepultada em 1999, que consideraram Dulce Pontes a sua sucessora. Essa música foi tema de trilha sonora da novela brasileira que saiu no SBT em 1994 com o título As Pupilas do Senhor Reitor, que era de um romance de Júlio Diniz, um escritor português. O que muita gente esquece ou não sabe é que a Rede Record, a TV Record, em 1970 já tinha feito a novela As Pupilas do Senhor Reitor com outro grande elenco. Mas, indo mais para trás ainda, em 1961, já existia um filme brasileiro com o Anselmo Duarte. E o português Leitão de Barros já havia feito um filme em 1935 e Maurice Marialdo fez um em 1924. Isso porque o romance do escritor português Júlio Diniz foi escrito em 1863 e foi convertido em livro em 1867, ambientado no século XIX. Na segunda metade do século XIX fez um sucesso muito grande com os filhos do fazendeiro José das Dornas, Daniel e Pedro, e que contava a história de Margarida e Clara e seus romances com eles. Embalados pela trilha sonora dessas duas canções, é que o Divulgações hoje apresenta um material que chegou até nós, um livro maravilhoso que chega até os brasileiros nesta segunda década do século XXI, como uma simbologia arquetipal muito importante, um trabalho de um dos grandes psicanalistas do século XX, Carl Gustav Jung. Esse material chega até nós através da editora Nova Edição, trazendo o livro O Homem e seus Símbolos, uma concepção e organização do próprio Carl Gustav Jung. Esse livro está na sua segunda edição brasileira, e a grande vantagem é que ele veio com um formato e um preço bem acessível para o público em geral que precisa e que estava carente de um material desse nível, dessa qualidade, com diversas ilustrações. Afinal de contas, o livro é conteúdo simbólico. Ele tem toda uma simbologia mística, esotérica, psíquica. E ele tem fotografias e desenhos e ilustrações muito importantes. O mais curioso dessa obra é que o livro é considerado o último livro lançado por Carl Gustav Jung. E ele não era para ter sido escrito, não era para ter sido feito, porque Jung dizia que não conseguia alcançar a população com o conteúdo que a psicanálise oferecia, por se tratar de material muito complexo. Então ele foi entrevistado pela BBC e através do repórter John Freeman, que era repórter da BBC em Londres, e
Uma das pessoas que assistiram à entrevista foi Wolfgang Voges, que era diretor-gerente da Aldous Books. E ele tinha sido vizinho de Freud em Viena. E ele era profundamente interessado na psicologia moderna. E enquanto Voges observava Jung falando sobre sua vida, suas obras e as suas ideias, ele pôs-se a lamentar que enquanto as ideias gerais do trabalho de Freud eram bem conhecidas pelos leitores cultos de todo o mundo ocidental, Jung nunca conseguira chegar ao público comum e sua leitura era considerada extremamente difícil. O que muita gente não sabe, a grande maioria não sabe, é que, na verdade, quem escreveu O Homem e seus Símbolos foi o próprio Voges, Wolfgang Voges. E ele captou essa entrevista da televisão e depois fizeram uma proposta para que Carl Gustav Jung então produzisse esse livro sobre a ótica dele. Acontece que Jung não queria escrever. Então ele escreveu o livro em parceria com os seus mais próximos discípulos. E só então, depois de uma extensa revisão, é que esse livro pôde ser então publicado com a sua autorização. Esse livro vem então num momento muito importante para cumprir com uma lacuna que existia, ou pelo menos uma deficiência que nós tínhamos em matéria da espiritualidade vista pelo ponto de vista científico, pela psicanálise. É uma leitura recomendada e nós indicamos a todos que querem se aprofundar mais sobre o tema. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a atividade do resgate. Nós queremos trazer um pequeno apanhado, uma pequena parcela de informação que possa consolidar um pouco mais a atividade do resgate, seja ele através do sistema energético de resgate, ou seja ele através do Repsicon, não importa. O que importa é que é um conhecimento que está aberto e sempre apto a atualizações. Como verificamos, o resgate não é novidade. O resgate é antigo e ele passa por constantes mudanças. Se formos considerar, o resgate vem desde Sócrates, com o seu mito da caverna, desde Platão, com o mito do soldado Er, Mohandas Karamchand Gandhi, com o seu Satyagraha, como meio de revolução, Siddhartha Gautama, como um professor da espiritualidade, Jiddu Krishnamurti, com sua revolução psicológica, Agnes Goncha Boyakshu, com a criação das missionárias da caridade, Jesus, que muitos podem esquecer, mas também promoveu um resgate social e político, e outros antigos e contemporâneos esquecidos e famosos, cada um da sua maneira e para seu tempo de vida e formas de pensamento e vontade particular. Um dos caminhos que conduzem ao resgate é a própria inquietação, a filosofia pessoal do indagar e buscar respostas. Filosofia, em sua essência, é amor à sabedoria, mas essencialmente ainda, amor. É através dessa capacidade de agir de modo específico ou de produzir algo particular é que a filosofia pode ser incluída como um dos fatores preponderantes e neutros do ato de um resgate. Semanticamente, podemos imaginar que se trata de mera palavra ou instituição propedêutica concebida pelo ser humano para justificar atos mentais. Todavia, sua concepção vem angariando mais e mais significados tão profundos quanto as indagações levantadas pela própria filosofia. Podemos considerar hoje que essa atividade dedica-se a estudar os problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e éticos, à mente e à linguagem, à estética. Eis que um filósofo é um indivíduo que busca o conhecimento de si mesmo, é movido pela curiosidade sobre os fundamentos da realidade. A filosofia é intrínseca à condição humana, não é um conhecimento, mas uma atitude natural do homem em relação ao universo e seu próprio ser que conduz ao conhecimento. Eis que inclui a metafísica, a ontologia e cosmologia, entre outras disciplinas convencionais, para seus estudos, além da lógica e a epistemologia, procurando definir princípios gerais, respondendo às questões fundamentais da vida e da morte.
do sentido da existência, dos valores individuais e sociais, da natureza, da linguagem ou do conhecimento e da relação que temos com as coisas em si. Por isso, consideramos sermos todos filósofos em nosso cerne. A filosofia é a ciência pelas causas primeiras, porque é metafísica, quer dizer, transcende a experiência, e não para até esgotar o interrogativo causal e responder plenamente o enigma com o qual se depara. Por isso que os ramos da filosofia, a psicologia, a psiquiatria e terapias afins, são fundamentais na ajuda da completude do indivíduo fracionado por incômodos transcendentais. Concebemos aqui um neologismo para aproximar mais da proposta que o Repsicon apresenta, uma filosofia terapêutica. Ocorre que a filosofia apenas e tão somente não possui o superpoder de sanar todas as questões. Por tal, ela precisa da ciência. Ciência, por sua vez, também significa conhecimento ou saber. Como tudo que evolui, atualmente se designa por ciência todo o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, baseado em princípios certos. Uma das grandes vantagens da ciência é que comporta vários conjuntos de saberes, nos quais são elaboradas as suas teorias baseadas nos seus próprios métodos científicos, e começa com quero saber. Querer saber é fazer uso da vontade consciente e, portanto, filosofal. Hoje vemos a ciência intimamente ligada com a área da tecnologia, porque os grandes avanços da ciência são alcançados através do desenvolvimento de novas tecnologias e do desenvolvimento de tecnologias já existentes. Mas, em suma, ciência nada mais é do que conhecimento rigoroso e racional de qualquer assunto. Um corpo de conhecimento sobre um determinado tema, obtido mediante um método próprio com domínio organizado do saber, baseado em relações objetivas, verificáveis e dotados de valor universal. É precisamente aqui que verificamos os limites entre filosofia e ciência, e uma grande similaridade com o Repsicon, ou o resgate em si. Ambos, filosofia e ciência, possuem rigores limitantes, e ambos foram concebidos pelo ser humano, tal como o resgate psicoenergético consciencial, que também foi concebido por seres humanos. A filosofia e a ciência precisariam extrapolar seus próprios limites, mas, em assim ocorrendo, deixariam imediatamente de o serem em suas especificidades basilares. O Repsicon é livre para ultrapassar e suplantar quaisquer barreiras. Outro ponto destoante é que não se pretende ser um valor universal, quer dizer que sirva da mesma forma impreterivelmente para todas as pessoas, pois sabemos que cada pessoa é uma individualidade. Por isso, indivíduo, ou pelo menos é o que buscamos resgatar, nossa individualidade com o Uno. O Repsicon se propõe a uma autonomia de fazer uso da filosofia e da ciência dentro do que se apresenta como útil e funcional, saltando habilmente por cima de obstáculos que não se podem repetir em laboratórios, eis que um resgate sempre é inédito, e buscando sempre origens e respostas além da physis, mas valendo-se de toda uma multidimensionalidade, talvez próximo do que Platão insistia em trazer para a humanidade como o mundo das ideias. Um outro mote de importância que nos faz abonar o Repsicon é a própria transmissão dessa atividade como uma parte identificável de um todo que contribui para um resultado satisfatório. Explicamos. A partir do instante em que perdemos um objetivo em nossa existência, perdemos o objetivo da própria existência. Em assim sendo, procuramos com o Repsicon, com o resgate, primeiramente nos resolver a nós mesmos, pois partilhamos da premissa que ao estarmos bem resolvidos, os que se encontram ao nosso redor também vibrarão numa frequência superior. E em seguida, pensando nos que não se encontram ao nosso redor e que poderiam desfrutar de um estudo, uma investigação íntima e pessoal, que não apenas chega a conclusões, mas que apresenta soluções simples, não poderíamos guardar esse conhecimento, caso nos seja permitida essa pretensão,
dos demais. A dedicação à humanidade é uma caridade, um ato de resgate pessoal, de amor, e que gostamos de considerar um dos 3 fatores revolucionários da própria consciência. E não estamos aqui falando egocentricamente, mas sim com o fito de estender aos que assim o quiserem experimentar e experienciar o Repsicon como um fator libertador no âmbito físico e anímico. Um abraço e até o próximo Divulgações.